Presidente, faz exatamente 3 semanas que o senhor assumiu o poder. Qual é a radiografia do país que o senhor encontrou? Olha, uma radiografia, Kennedy, muito negativa. Confesso a você que mais de 11 milhões de desempregados, nós temos um déficit de 170 bilhões e 500 milhões. Graças a Deus, nós conseguimos no Congresso Nacional a aprovação da ampliação dessa meta, a fim de que não cometêssemos irregularidades de natureza orçamentária, né? Temos empresas estatais com grandes dificuldades. Eu não quero falar nada do passado, naturalmente, eu estou falando mais para o futuro. Mas devo dizer, e tenho o dever de dizer, aquilo que nós encontramos no governo, para que daqui a pouco não digam, não é, que nós somos os responsáveis por este ou aquele problema que existe no país. Qual que é o maior desafio? É na política, é na economia? Na economia é um grande desafio. Na política, também com a graça de Deus, nós conseguimos encontrar uma base parlamentar muito sólida. Você veja que nós conseguimos, na semana passada, manter, digamos, o Congresso trabalhando até às 4 horas da manhã para aprovar a ampliação da meta. Ontem ainda, também a Câmara dos Deputados, por meio das suas lideranças, por meio da base parlamentar, produziu um efeito extraordinário, que foi aprovar a desvinculação das receitas da União. Algo, viu, Kennedy, que estava no Congresso há mais de 6 ou 7 meses, sem que houvesse solução. Hoje, o Executivo e o Legislativo estão trabalhando juntos. E é exatamente essa harmonia que está nos permitindo, digamos, ter notícias boas para o futuro, né? Presidente, falar de uma proposta concreta que o senhor anunciou na semana passada, que é essa proposta de emenda constitucional para se estabelecer um teto para o crescimento das despesas públicas. O senhor disse nessa semana que os gastos em saúde e educação serão mantidos nos atuais patamares, né? Isso vai constar expressamente dessa proposta de emenda constitucional, e são os 18% para a educação e cerca de 13% para a saúde, que é mais ou menos o que se gasta hoje? Esses percentuais serão mantidos. Realmente é uma limitação dos gastos públicos, portanto, a reformulação orçamentária levará em conta apenas a inflação. Será como partido chamado orçamento zero, que nós tínhamos falado no passado, né? Ou seja, recomeçar o orçamento baseado apenas no aumento derivado da inflação. Mas os percentuais da saúde, estes que você acabou de apontar, não serão modificados, assim como não serão modificados aqueles aplicáveis à União e, aliás, aos estados e aos municípios. Presidente, em entrevista ao SBT, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ele defendeu a reforma da Previdência. E ele defendeu algumas ideias gerais. Idade mínima de 65 anos, as mesmas regras para homens e mulheres e que as mudanças já passem a valer para quem está no mercado de trabalho. O senhor concorda com essas diretrizes? Eu concordo com a seguinte ideia: ou você reformula a Previdência no país, ou daqui a alguns anos, mesmo os pensionistas, aqueles que recebem da Previdência Social, terão dificuldades. Você verifica pelos estados brasileiros as dificuldades em que se encontram os governadores de estado nos dias atuais. Então, reformular a Previdência é uma coisa fundamental. Qual é a solução agora? E, veja, nós estamos estudando uma fórmula de comum acordo com as centrais sindicais, de comum acordo com a sociedade. Há um prazo determinado para uma comissão que já está trabalhando. Eu penso que, se for necessário, nós iremos prorrogar esse prazo, mas, num dado momento, nós formataremos um projeto para dizer ao povo brasileiro: olha, ou fazemos isso, ou a Previdência fenece. Mas tem idade mínima ou pode ser uma fórmula mista? Talvez idade mínima, sem dúvida, não é? E também tempo de contribuição, não é? Agora, nós não queremos, convenhamos, prejudicar aqueles que já estão no mercado de trabalho. Eu vejo que o ministro Meirelles fala muitas vezes em regras de transição. Se for necessário, nós estipularemos regras de transição. O que significa isso? Se o prazo é de 35 anos de contribuição, talvez quem tenha, sei lá, 20 anos ou 15 anos, tenha que contribuir mais um ano e meio. Mas isso é em benefício do próprio cidadão que no futuro vai se aposentar. Porque se ele não tiver, se o poder público não tiver recursos quando se aposentar, pior para ele. E o senhor acha que a idade mínima ela tem que se aplicar também para os servidores públicos? Eu acho que sim. Eu acho que sim. É uma certa igualdade, uma certa isonomia é necessária também. E penso que os servidores públicos não se abalariam com esta regração, né? Se a equipe econômica julgar necessário
propor um aumento temporário de impostos. O senhor adotará essa medida, vai apresentar uma CPMF temporária ou isso está descartado de vez? Não, descartado não está, mas eu espero evitá-los. Se for possível evitar a imposição de impostos, eu farei. Evidentemente, eu estou dependendo dos cálculos que a equipe econômica está fazendo. Agora, se vier, e veja, eu apenas estou colocando no condicional, porque a primeira afirmação é que tentaremos evitar, mas se vier, terá que ser necessariamente temporário. Presidente, a Câmara votou ontem também reajustes salariais para o funcionalismo que vão resultar aí no impacto de 58 bilhões de reais até 2019. 59. Houve muita crítica hoje de que isso é contraditório com esse discurso de austeridade fiscal que o senhor fez ao assumir o governo. Como é que o senhor responde a essa crítica? Eu respondo da seguinte maneira, respondo explicando, né? Foi uma coisa ajustada no governo anterior, não é? Ajustada com várias categorias, ajustada com o Poder Judiciário, ajustada com o Ministério Público, e que ansiavam, todos eles, Kennedy, pela aprovação dessas matérias. Porque, de um lado, ela pacifica a relação do governo com as várias categorias de servidores durante, como disse, 2, 3, 4 anos. Não é? Primeiro ponto. Segundo ponto, é um aumento desejado há muito tempo. Em terceiro lugar, é um aumento discreto. Ele é um aumento que praticamente quase não cobra inflação. Portanto, é útil para o governo e é útil para os servidores. E nós precisamos também de tranquilidade, de paz para trabalhar no governo. O cálculo político foi importante também, ou seja, o cálculo político... foi sem dúvida alguma. O cálculo político é o cálculo econômico, porque isso está, deixa eu acrescentar, está previsto no orçamento. Na agenda econômica, quais são os próximos passos agora? Foi votada a DRU, há aí uma renegociação de dívidas dos estados, os senhores vão apresentar a questão da PEC do teto, mas o mercado, os empresários cobram medidas concretas. O que vem por aí que o senhor pode antecipar? Incentivo para os investimentos, viu, Kennedy? Porque o principal problema, hoje, de uma certa instabilidade social, é o desemprego. Então, do instante que, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, quando você reabrir realmente a construção civil, pode dar muitos empregos. E isto movimenta a economia, né? Outra coisa que eu quero salientar é também uma coisa meio no plano ético, né? Você sabe que logo depois que nós aprovarmos algumas matérias, eu quero incentivar a aprovação dos projetos que dizem respeito à governança dos fundos públicos e das empresas estatais. Dos fundos de pensão e das estatais. Fundos de pensão e das estatais, que já foi aprovado no Senado, e eu vou insistir que a nossa base aprove logo na Câmara dos Deputados. São medidas pontuais, mas que têm uma boa repercussão e uma boa compreensão popular.